Então, acho que com 18 anos, né, eu aprendi fotografia, fazia o científico, na época era científico, com o Júlio César Pereira, que é um belíssimo fotógrafo, foi quem me apresentou a fotografia. E foi assim, até engraçado, porque a gente se conheceu a partir de uma discussão na faculdade, onde eu ousei dar uma contestada, apresentar novas interpretações sobre um poema de Fernando Pessoa, e recebi uma vaia da turma. E aí veio uma pessoa ser solidária, era esse Júlio César, dizer que concordava e tal. E a partir daí a gente ficou amigo e ele me ensinou fotografia de lá para cá. Eu fotografando, eu comecei a pensar muito uma coisa que foi solidificando para mim. Fotografia que me dá tanto prazer, né? Que me dá tanta alegria, ela não pode servir para ferir ninguém, né? E acho que se um trabalho ele não serve para levantar o astral das pessoas, ele não serve para ajudar as pessoas, ele não é um bem-querer entre quem é fotografado e quem vê as fotos. Se ele for ferir alguém, magoar alguém, deixar alguém grilado, de um modo geral, a não ser em denúncias muito fortes, para que deixar essa foto, né? Aí eu lembrei também dos estudos e lembrei da frase de Cartier-Bresson, né? Que uma foto não pode ser mais importante que uma pessoa. É difícil você ver uma foto de Bresson que ofenda alguém, uma foto de Eugênio Smith que ofenda alguém, né? Que agrida o fotografado. E eu fui trazendo isso como minha opção, né? De vida e de trabalho ao fotografar, né? Você imagina o dia que as imagens, né, que seja num papel feito numa galeria de arte super sofisticada, mas o dia que isso for mais importante do que as pessoas, né? Como é que fica? Aí é porque eu tento sempre fotografar um pouco da relação das pessoas. E eu acho que se a gente tiver paciência, e paciência mesmo, ficar bastante tempo num lugar, você vai ter essas relações de afeto. Eu tinha visto 1 ou 2 horas antes, e aí fotografei, continuei fotografando o que eu estava fotografando, depois me sentei ali. Isso para mim, marca a importância de você ouvir a história. Ouvindo a história deles, eu ouvi como o filho gostava do pai. Aí o pai pede uma foto da família. Aí tem um momento que ele segura. Eu acho que se a gente observar bastante, tem um momento para você fotografar inúmeras vezes, principalmente se você está num trabalho documental de mais fôlego, que você pode esperar e deve esperar, que é um momento de dignidade, né? Eu acho que o fio condutor é a dignidade, né? Seja na dor ou na alegria de uma pessoa. E aí você acha que ouvir, prestar atenção, né? Eu fotografo, eu ouço mais e fotografo menos. E aí de repente teve essa coisa dele segurar no dedinho do pai, olhar, né? Então tinha uma linha ali entre eles, né? Para mim a câmera, né, ela é como se fosse um pedacinho de mim, né? Ela é a forma como eu vou conversar com as pessoas através dela. Então eu tenho uma relação como se fosse a minha filha, como se fosse a extensão do que eu penso, do que eu olho. Eu estou pegando naquela câmerazinha. Eu gosto de câmeras pequenas, né? Eu me sinto mal se tiver uma câmera grande para eu botar na frente, no rosto de uma pessoa. Quando a gente chega muito mais como um aprendiz, como alguém que pode se encantar, chega muito mais com fé nas pessoas, a gente aproxima. Quer dizer, eu acho que a grande missão de um documentarista é ser um elo de bem-querer entre quem você fotografa e quem recebe a foto, né? As
maneiras que você cada vez conquiste mais pessoas, para ajudar aquelas pessoas, para comungar com elas, para, enfim, serem ganhas pelas causas onde aquelas pessoas vivem. Eu sempre acreditei muito nisso. Essa talvez seja a história mais forte para mim, porque eu encontrei esse índio caminhando na estrada. Eu estava com os assessores da Associação Caguateca, que é uma associação que reunia todas as etnias indígenas no Mato Grosso do Sul, e ele disse que tinha tirado a companheira dele do hospital, porque ela se alimentava só por um sorinho. E aí, enquanto a gente ia para a casa dele, me explicaram que ela estava com tuberculose final, mas era impressionante como esse cara falava da mulher e estava agoniado por ajudas, né? E como ele era carinhoso ao falar dela. Bom, chegando lá, eu fiz fotos deles de mão dada na cama, e ele pediu licença para sair, foi conversar com as coordenadoras do Caguateca. E aí ela parou assim, tinha um brilho, né, e uma lágrima nos olhos dela. E eu me lembro que quando eu ia fotografar, ela me perguntou: moço, você que sabe das coisas, me diz o que eu posso fazer para ter forças para tomar um copo de leite por dia e não morrer. Bom, eu não fotografei mais, não me senti em condições, e na hora me deu assim na telha, e eu falei assim para ela: olha, eu acho que a senhora deve se alimentar da paixão do seu marido, porque eu nunca vi um cara ser tão apaixonado por uma mulher, gostar tanto de uma mulher. Eu acho que você devia se alimentar da paixão dele. Bom, depois que eu falei isso, eu peguei minha bolsa, máquina de pé, e fui para o carro sem saber se eu tinha dito uma grande besteira, e fiquei mal naquele dia. Mas quando as pessoas saíram, elas disseram assim: Ripa, o que você falou para a índiazinha? Que ela disse que hoje foi um dos dias mais felizes da vida dela. No dia seguinte ela morre, e eu encontro o índiozinho na porta, na frente, dentro da igreja, mas lá atrás, nos fundos, na verdade na entrada da igreja. E aí ele me viu, ele veio até mim, eu fui também até ele, dei um abraço, e ele perguntou baixinho para mim se ele tinha que ficar longe da companheira dele. Eu falei: não, você pode ficar perto dela, você pode ir onde você quiser. E eu fiquei esperando, eu achei que as fotos estavam muito fortes para fazer ali, e até que ele faz esse gesto, né? Eu acho que sempre que a gente espera, acontece alguma coisa legal. E se não acontecer, no mínimo a gente aprendeu a observar melhor, né? Eu acho que a fotografia, ela transforma, na medida que a gente consiga, através da imagem, mostrar o que as pessoas ensinaram para a gente, o que elas são, né? Aí eu acho que a fotografia é transformadora, quando ela consegue trazer a essência de uma vida, de uma dor. Eu tenho 5 filhos, né? Eu tento passar e discutir com eles e aprender com eles essa questão do respeito muito grande, do direito que as pessoas todas têm de ser respeitadas nas suas diferenças. Foi vendo meus filhos que eu fui aprendendo com um dos melhores exercícios de fotografia, e uma coisa que eles me ensinaram a levar, que é assim: quando a gente fotografa os filhos, quando fotografa a companheira, quando fotografa quem a gente ama, a gente tem um cuidado para que a pessoa saia bem. Eles me ensinaram que eu devo ter esse cuidado com todo mundo, e hoje eu acho que talvez um dos melhores exercícios para um fotógrafo, né, é fotografar sua família. Eu fotografo muito minha família. É que você vai aprendendo uma coisa assim. Eu acho que o grande barato é você levar o respeito com quem você fotografa, quem você ama, para quando você fotografa as pessoas de modo geral. E trazer a liberdade que você quer quando está fotografando as pessoas ao fotografar a tua família, né?
assim, eu acho que é muito legal, porque a sensualidade está dentro de casa também, né? A beleza, a liberdade está dentro de casa, os ângulos inusitados, as brincadeiras, o cômico também está ali dentro, né? E eu acho que é legal a gente trazer essa liberdade, mas também levar esse carinho, esse respeito que a gente tem quando está fotografando as pessoas. Eu costumo pensar para mim mesmo em várias situações que eu tive fotografando a luz prima por uma democracia que ela é igual para todo mundo, né? Ela não se apresenta diferente dependendo da sua classe social. Esse senhor, para mim, foi uma das situações mais fortes do que o trabalho escravo faz nas pessoas. Ele perdeu a condição de cidadania dele, ele não lembrava mais seu sobrenome, ele não lembrava mais o nome dos pais, sequer sabia o nome da fazenda onde ele estava trabalhando, quem o contratou, por quanto tinha combinado. Ele tinha uma bermuda e um cigarrinho de palha, né? A grande coisa muito emblemática e perigosa na comunicação é quando você acaba fazendo sobre pessoas, sobre espaços, sobre comunidades, até sobre países, uma história única. Eu acho que a história única é o grande problema, porque quando você só noticia as pessoas de uma só maneira e repete essa maneira e repete de novo, elas acabam se transformando naquilo que você disse delas, né? Então eu acho que isso quebra a dignidade das pessoas, isso afasta as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de buscar e investigar a informação que desejam saber e de divulgá-las, usando de quaisquer meios, sem que sofram censura por isso. Coisa que eu acho fantástica é o número de pessoas, de cidadãos que usam a imagem, né, para dar um grito de que são bonitos, de que eles são diferentes da forma como são informados. Essa eu acho que é uma grande evolução. Muita gente, fotógrafos populares, cineastas populares, né? A gente tem dois direitos em jogo. Um é o direito do jornalista, um direito consagrado, informar. Independente se vai se questionar onde ele está informando, que postura ele tem que ter quando a informação é absolutamente dirigida ou se conta só uma história dos fatos, mas ele tem o direito de consagrado. Outro direito é um direito que é individual e coletivo, que é o direito de todas as pessoas informarem. E elas não podem ser censuradas nem por jornalista. Se esse material vai ser usado em mídia oficial, em mídia alternativa, é uma outra questão. Como se acirraram as necessidades de afirmação dos poderes e controle de tudo, se consolidou muito o uso da imagem como afirmação do poder, né? E o uso da escolha de imagens que possam ser mostradas, né? E nessa escolha, nesse filtro de imagens, infelizmente muito mais para manter um status quo do que para pensar em mudar, acho que foi se retirando a beleza desses espaços, né? No momento em que a beleza precisa gritar, a beleza do ponto de vista dos fazeres pessoais. Essas são as duas grandes diferenças, né? Eu acho que foi se consolidando necessidades de manutenção de um poder que passavam por uma história única e passavam pelo estereótipo. O estereótipo tem uma relação direta com o poder.
se dizendo através de imagens o que uma pessoa é, né? Você é isso. E por outro lado, uma luta muito grande de pessoas querendo mostrar que nós somos esses vários. E somos muito parecidos. Então acho que a gente vive esse momento desse grande conflito. Uma história única ou várias histórias. Manter o status quo ou termos transformações fortes. E acho que a matriz essencial disso aí é o fio condutor da transformação, que eu acho que é a dignidade, né? Se você fotografa alguém com dignidade, seja na dor ou na alegria, você aproxima as pessoas, mesmo que seja com uma reflexão crítica, mas você aproxima as pessoas. Acho que quando você se encanta ao fotografar, você se encanta porque você entra em êxtase de alegria, porque você fica muito feliz, e porque você fica extremamente solidário com aquela dor. Eu acho que esse é o ato fotográfico, é esse ato de comunhão. A fotografia é como um ato de amor, eu acho. É que do mesmo jeito que no amor a gente aprende com a nossa companheira, aprende inclusive como homem, né? Como tocar, como se deixar ser tocado. Como aprender carícias, aprender amor na fotografia, se a gente não chega como dono senhor das coisas, mas aberto a aprender, às vezes cada clique é de uma carga muito forte, que você volta às vezes exausto, né? Mas assim, impregnado de humanismo que você recebe. Isso para mim é o grande ato fotográfico, né? E é o grande prazer de fotografar.